Uma jovem sonhadora canadense realizava uma de suas ambições: viajar para conhecer os Estados Unidos da América. Foi sozinha, prometendo se comunicar diariamente com seus pais, que estavam preocupados com a ida da filha. Durante a viagem, Elisa Lam some misteriosamente e o seu corpo é encontrado dias depois, sem evidências, sem marcas, sem suspeitos. Teorias foram criadas, desde encontros sobrenaturais até outras conspirações. O caso atraiu a atenção da mídia e do mundo, mas nada se soube sobre a morte da jovem, que se tornou mais uma das que aconteceram no Hotel Cecil. Como se deram as investigações e como o corpo de Elisa foi encontrado, você verá no Investigação Criminal Internacional. Elisa Lam, filha de David e Ina Lam, imigrantes de Hong Kong, morava com os pais e com a irmã, Sarah, em Vancouver, no Canadá. Enquanto estudava na Universidade da Colômbia Britânica, resolveu realizar um de seus sonhos: fazer uma viagem a Los Angeles. Elisa era bem ativa na internet, principalmente escrevendo, visto que mantinha um blog no qual detalhava sua luta contra sentimentos depressivos. Um tempo depois, migrou para o Tumblr, onde compartilhava as fotos e gifs de coisas que gostava, como música e moda. Nessa mesma época, foi diagnosticada com transtorno bipolar, passando a falar abertamente sobre como era lidar com a doença, tomar os medicamentos e enfrentar o preconceito e a estigmatização. Elisa chegou a Los Angeles em 26 de janeiro de 2013 com a intenção de aproveitar um momento de lazer e descontração da rotina dos estudos. Como os pais estavam receosos com a ida da filha sozinha a outro país, a jovem combinou com eles que todos os dias entraria em contato, informando onde estava, onde iria e quando voltasse ao hotel. Após essa promessa, Elisa seguiu a viagem se comunicando diariamente com os pais. Porém, os responsáveis começaram a estranhar quando a jovem não deu notícias no dia 31 de janeiro, dia que marcava o fim da hospedagem dela no hotel em que estava, o Cecil. Com isso, os familiares de Elisa entraram em contato com o departamento de polícia local, que fez buscas no hotel e não encontrou a garota. Assim, se iniciaram investigações mais intensas e as autoridades pediram imagens de câmeras de segurança para identificar a última vez que Elisa havia acessado o hotel. A polícia obteve registros das câmeras internas do estabelecimento, divulgando-as em seu site para expandir as buscas, e foi aí que inúmeras teorias sobre o ocorrido começaram a surgir. Nas imagens, Elisa aparece no elevador do hotel, agindo de forma um tanto quanto bizarra. Ela aperta os botões de todos os andares e fica saindo pela porta e olhando os corredores como se estivesse se escondendo de algo. Além disso, ela gesticula como se estivesse conversando com alguém, mas ninguém além dela entra no elevador durante todo o registro. Os pais da jovem voaram até Los Angeles para acompanhar as investigações. A polícia conversou com os hóspedes e funcionários do hotel e todos disseram que a garota estava sempre sozinha. Todos os pertences de Elisa estavam em seu quarto, inclusive os documentos dela. Em 6 de fevereiro, uma semana após o desaparecimento de Elisa, a polícia de Los Angeles decidiu chamar ajuda federal para continuar as buscas. Foram espalhados pela cidade cartazes com a foto dela. E o caso chamou a atenção de emissoras de TV que começaram a noticiar a situação. No dia 19 de fevereiro, os hóspedes do Cecil começaram a se queixar sobre a baixa pressão das torneiras, notando também uma coloração escura e um sabor estranho na água do hotel. Santiago Lopes, encarregado da manutenção do estabelecimento, foi inspecionar os 4 tanques de água no telhado do prédio e descobriu que uma das escotilhas estava aberta. Ao examinar mais de perto, avistou um corpo flutuando dentro de uma das caixas d'água. Ele imediatamente chamou a polícia, que posteriormente confirmou tratar-se do corpo de Elisa Lam. Uma das últimas pessoas que viu Elisa viva
foi Katie Orphan, dona de uma loja próxima ao hotel. Ela relatou que a jovem havia comprado alguns discos de música para si e para a família, dizendo ainda: parecia que ela tinha planos de voltar para casa. Ela planejava dar presentes aos membros de sua família e se reencontrar com eles. Com o resultado da autópsia, o relatório concluiu a morte da garota como acidental. Apesar de o exame toxicológico confirmar que Lam havia consumido medicamentos, que provavelmente eram os remédios que ela tomava para tratar o transtorno bipolar, o médico legista declarou que a causa da morte havia sido por afogamento, já que o corpo dela não foi encontrado nenhum trauma, corte, sinal de abuso sexual ou marca de luta. Quando foi encontrada, Elisa estava nua e as roupas que ela aparecia usando no vídeo do elevador estavam flutuando na água. A gerente do hotel, Cecil M. Price, declarou no tribunal que Elisa havia inicialmente se hospedado em um quarto compartilhado, semelhante a de um hostel. Porém, colegas de quarto relataram um comportamento estranho da jovem, o que fez com que ela fosse realocada para um quarto individual. A teoria de que a jovem estava em surto psicótico e sofrendo alucinações foi muito considerada, mas as circunstâncias da morte ainda geram dúvidas. O trajeto até a caixa d'água, onde a garota foi encontrada, só pode ser acessado com chave e a porta de acesso não apresentava sinais de arrombamento. Além disso, para alcançar o topo da caixa d'água e abri-la, seria necessário uma escada, devido à altura, mas nenhum suporte desse tipo foi encontrado. Tampouco nas filmagens aparece alguém carregando algo semelhante. David e Ina Lam, pais de Elisa, processaram o Hotel Cecil, alegando morte por negligência. O advogado do casal afirmou que o hotel teria o dever de procurar e inspecionar qualquer perigo no estabelecimento que apresentasse risco aos hóspedes. O hotel, por sua vez, argumentou por meio de um advogado que não havia motivos para considerar que alguém seria capaz de entrar nos tanques de água. A equipe de manutenção do hotel prestou depoimento. E Santiago Lopes, o primeiro a encontrar o corpo de Lam, detalhou o esforço necessário para chegar ao local. Para chegar aonde o corpo foi encontrado, era necessário primeiro subir as escadas de incêndio. Havia 3 delas no hotel, todas na parte externa, sendo necessário sair por uma janela para acessá-las. Depois era preciso passar por uma porta que dava acesso direto ao telhado, a qual ficava trancada por motivos de segurança, sendo ativado um alarme sonoro quando alguém passasse por ela. O engenheiro-chefe do hotel, Pedro Tovar, deixou claro que era praticamente impossível acessar o telhado sem disparar o alarme, cujo som alcançava a recepção e os 2 andares superiores do hotel, e o qual somente funcionários sabiam desativar corretamente. Chegando no telhado, era preciso subir na plataforma do tanque, que tinha 3 metros de altura, e abrir a tampa do reservatório, que pesava 10 quilos. Para que Elisa tivesse entrado por conta própria na caixa d'água, ela ainda teria que ter fechado a tampa pelo lado de dentro, o que parecia improvável, considerando seu estado físico e mental. O juiz do caso, Howard Halm, concluiu que a morte de Elisa Lam era imprevisível, pois havia acontecido em uma área em que os hóspedes não tinham permissão de acesso. Assim, a ação movida pelos pais contra o hotel foi julgada improcedente. O misterioso desaparecimento de Elisa Lam não foi o primeiro caso intrigante no Hotel Cecil. O edifício ganhou a reputação de ser supostamente assombrado devido ao seu passado sórdido. Desde a inauguração em 1927, 16 mortes não naturais e eventos paranormais inexplicáveis aconteceram no local. O primeiro deles ocorreu no ano de inauguração, quando um homem chamado Percy Ormond Cook, de 52 anos, atirou contra a própria cabeça dentro de um quarto do hotel, após não conseguir se reconciliar com a esposa e o filho. O Los Angeles Times relatou que o homem foi levado às pressas ao hospital, porém morreu na mesma noite. Este foi apenas o primeiro de pelo menos 13 suicídios que aconteceram no Cecil. Um caso muito conhecido ligado ao hotel foi o da atriz Elizabeth Short, conhecida como Dália Negra, que foi vista bebendo no Cecil dias antes de ser encontrada assassinada em um local próximo, em 1947.
Outro famoso que tem o nome associado ao Cecil é o serial killer Richard Ramirez, o The Night Stalker, que passou um tempo hospedado no hotel na mesma época em que cometeu os seus crimes. Internautas que tentavam descobrir as causas da morte de Elisa identificaram uma semelhança do caso com o filme Água Negra, lançado em 2005. O grande mistério do filme envolve o vazamento de uma água de cor escura no prédio onde a história se passa. E o desfecho se dá com a descoberta de uma menina morta na caixa d'água do estabelecimento. Isso se assemelha ao caso da canadense, pelo fato de que o corpo de Elisa só foi encontrado devido à reclamação dos hóspedes sobre o gosto e a coloração da água do prédio. Os defensores dessa teoria acreditam que a morte da jovem foi executada por alguém inspirado em repetir mortes de filmes. Outra teoria bizarra levantada pela internet foi a de que Elisa Lam era uma agente do governo enviada para espalhar uma doença ao redor do hotel, região habitada por muitos moradores de rua, visto que, pouco tempo após a morte dela, um surto de tuberculose atingiu a região. Uma coincidência que chamou a atenção é o fato de o teste para diagnosticar a doença se chamar Lam-Elisa. Os defensores da ideia de que a jovem era uma arma biológica acreditavam que ela teria sido morta por saber demais. Outra teoria levantada foi a de que a jovem teria cometido suicídio, já que ela relatava problemas psicológicos e sofria de transtorno bipolar. Especula-se que ela possa ter tido um surto psicótico que acabou levando-a a se matar. Espíritos malignos terem possuído o corpo da jovem foi outra teoria levantada, o que corroboraria a tese de que o hotel é assombrado. Ainda sugeriu-se a possibilidade de um funcionário do hotel ser o responsável pela morte da jovem, já que só alguém que conhecia o local saberia como destravar a porta para o telhado sem disparar o alarme, além de saber a localização dos pontos cegos das câmeras para não ser registrado nas imagens. Elisa Lam, infelizmente, se tornou mais uma vida que se foi sem respostas. Algumas teorias podem fazer sentido, mas qual será a verdadeira? Quais outras podem surgir? O que nos resta é esperar para ver se essa história terá um fim. Em fevereiro de 2021, a Netflix lançou um documentário sobre o Hotel Cecil chamado Cena de Crime, Hotel Cecil, contando como foi a morte e o desaparecimento da jovem Elisa. Vale a pena conferir. Nos vemos no próximo Investigação Criminal Internacional.